recapitulando, né? No conteúdo anterior, na aula anterior, eu demonstrei como fazer a instalação do gerenciador de máquina virtual, fazer a instalação do Kali Linux e fazer a instalação e configuração também do Gemini Clean, né? Eu resolvi trazer mais algo demonstrando aí, aprofundando aí na análise e exploração usando aí o Gemini, tá? Até demonstrei de forma simples digitar um simples prompt de comando e hoje a gente vai digitar prompt de comando mais avançado. Vamos explorar desde a falha de SQL Injection, de XSS, né, que são as falhas mais críticas dentro do WASP Top 10, tá, desde 2021, né, até esse exato momento, tá, e com base no WASP Top 10 a gente conseguiu achar vulnerabilidade e explorar. Eu já estou aqui com o meu terminal, com a IA já pronto para eu digitar os comandos, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir dois terminal, porque um terminal é para eu usar o IA e o outro é para eu fazer teste manualmente com base na sugestão de ferramenta que ela der para eu usar, né? Então, clica com o botão direito, eu vou nesse aqui, ó, Split View Left and Right. Beleza, então a vulnerabilidade que ela injeta a gente já explorou e agora eu vou destruir ele. Agora vamos focar na vulnerabilidade de XSS portado anteriormente. Ele vai testar na tabela Artists, né? Tabela não, no link Artists. Ele vai testar aqui esse aqui. Então eu vou copiar direto no navegador, vamos ver se tem alguma coisa, né? Vou copiar aqui. Vou dar um para testar. Aqui ele deu, embora o XS não tenha funcionado esse parâmetro específico, a maneira de testar uma busca não termina. Um alvo muito mais provável para o XSS é a página do livro de visita, né? Beleza, esse aqui agora é o alvo correto que ele vai testar, né? Então se eu for aqui, ó, eu posso ver aqui, ó, então enter Guestbook. Você lembra que a gente fez um teste daqui, né? Esse aqui é um XSS comum, ele não deixa estar armazenado. Agora esse daqui, se eu colocar qualquer informação aqui, ó, ele vai ficar armazenado aqui na página, né? Que é uma vulnerabilidade chamada XSS Storage, né? XSS armazenado. Esse aqui é mais grave, né? Porque ele armazena. Todo usuário que acessar essa página aqui, você pode coletar cookie de sessão dele, né? Com base nessa vulnerabilidade aqui. Porque basta você inserir um código malicioso XSS aqui e ele vai tentar explorar, né? Ele me deu o que? Vamos ver qual dica que ele vai dar. Vou dar o comando 1. Ele vai digitar um comando simples, né? Que é o alert, né? Mas você pode usar esse XSS para roubar cookies de sessão, né? Entre outros. Redirecionar para outra página, né? Ele tá passando essa informação aqui, ó, né? Vamos ver, vou dar um para aceitar. E ele tá usando curl, né? Deixa eu ver aqui. Foi infectado com sucesso a página. Veja a resposta do servidor, né? Então ele jogou esse comando aqui e ele permitiu, né? O script alert storage GSS script, né, foi salvo no banco de dados e agora é exibido. Não, se eu atualizar a página aqui, deixa eu ver se realmente foi.
Ó, tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu atualizar novamente. Aí, ó, a própria ferramenta adicionou, né? Eu posso adicionar manualmente também, né? Posso adicionar aqui, ó. Posso adicionar aqui e colocar o nome Josué também. Opa, copiar tudo. Porque aqui já tá salvo. Vou adicionar a mensagem. Ó, apareceu Josué. Tá aqui em cima aqui. Se eu atualizar aqui, ó, apareceu esse aqui. Vou dar um cancelar. Ó, Josué. Display Prime, Firefox, tá? Ok. Posso adicionar mais uma. XSS Storage. Vou atualizar aqui, ó. Para esse daqui. XSS Storage, né? E é isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, porque me ajuda a trazer mais conteúdo. Também eu tinha até esquecido de comentar, se você quiser aprender aí conteúdo relacionado à segurança ofensiva, né? Eu tenho 5 cursos relacionados a esse tema. Tá lá no site jpitsec.com/curso, tá? E lá eu demonstro aí como procurar falha, como explorar, né? E vou deixar o link dos cursos aqui na descrição, tá? Vou deixar o link do site completo e lá no próprio site, no /curso, você vai encontrar todos os 5 cursos. Tem um outro também que é de programação Python. Se você quiser aprender a desenvolver em Python, criar robô de automação também, vou deixar aí na descrição o link.